Energia térmica, calor e temperatura. Apesar dos conceitos de temperatura, calor e energia térmica se confundirem no cotidiano, fisicamente eles não representam a mesma coisa. A energia térmica é um termo amplo usado para expressar diferentes grandezas termodinâmicas, como, por exemplo, a energia interna ou a quantidade de calor trocada entre sistemas de diferentes temperaturas. Matematicamente, a energia térmica ela é a soma da energia cinética e potencial de todas as partículas que constituem um corpo. Ela depende diretamente da temperatura e também do grau de liberdade de um sistema, ou seja, ela está relacionada ao grau de agitação das moléculas. Quanto maior for o grau de agitação das moléculas, maior será a energia interna de um sistema, como nós podemos ver representado pelas imagens aí. O grau de agitação das moléculas, ele interfere diretamente nessa questão da energia interna, que seria a energia térmica. O teorema da equipação de energia. O teorema da equipação de energia, ele estabelece que a cada grau de liberdade de um sistema, sua energia interna pode ser calculada a partir de um múltiplo inteiro da expressão 1/2 kBT, em que Kb é a constante de Boltzmann e T é a temperatura medida em Kelvin. A fórmula utilizada para o cálculo de energia térmica de um gás monoatômico ideal é demonstrada a seguir. Seria essa, a energia é igual a 3/2 kBT. Lembrando que a constante de Boltzmann, ela não varia. Então, assim, é um número realmente fixo. Mas este é um caso para estudarmos mais à frente. A primeira lei da termodinâmica. De acordo com a primeira lei da termodinâmica, a energia térmica de um sistema pode ser convertida em outras formas de energia, tais como o calor e o trabalho. O calor, por exemplo, ele se refere à transferência de energia térmica exclusivamente devido à diferença de temperatura de um sistema e suas vizinhanças. É o que nós veremos um pouquinho mais à frente. O trabalho, por sua vez, ele diz respeito à aplicação de força sobre um sistema ou pelo sistema. Nesse sentido, o trabalho ele pode ser usado para mover um pistão, por exemplo, como acontece nas locomotivas movidas a vapor, e também nos motores de combustão interna, que movem praticamente todos os veículos automotores atuais. Pela primeira lei da termodinâmica, a variação da energia interna é a diferença entre trabalho e calor, como nós podemos ver na equação acima. ΔU, que é a variação da energia interna, é igual a Q, que é calor, menos T, que neste caso é o trabalho. A variação da energia interna é igual a 3/2 vezes N, que é o número de mols, R, que é a constante universal dos gases, e ΔT, que é a variação do tempo. Cotidianamente, fazemos o uso de um grande número de fontes de energia térmicas para produzir energia. O corpo humano, por exemplo, ele consome uma grande quantidade de nutrientes para gerar a energia térmica necessária para o funcionamento dos nossos processos vitais, dos nossos órgãos, para nós conseguirmos praticar diversas atividades. Grande parte da energia elétrica produzida no mundo, ela depende da capacidade de transformarmos energia térmica em eletricidade. Nós temos uma tabela onde mostram alguns tipos de usina, quais são as vantagens e as desvantagens de utilizá-las. Nós temos a usina termonuclear. A vantagem é que pouca emissão de gases poluentes e alto rendimento, porque a quantidade de energia que é produzida, que é transformada, né, vamos dizer assim, nesse tipo de usina é muito grande. A desvantagem é a produção do lixo radioativo e a exposição à radiação. Temos a usina termoelétrica movida a carvão, que a grande vantagem é a grande produção de energia e o baixo custo. A desvantagem é a emissão de gases poluentes do efeito estufa. A usina termoelétrica movida ao gás natural possui uma poluição menor do que a queima do carvão, mas a desvantagem é que seu custo ele varia bastante, uma vez que o gás natural ele é derivado do petróleo. Então, assim, está bem relacionado mesmo à questão da economia de um país, vamos dizer assim. A usina termoelétrica movida a biomassa é o baixo custo de instalação e a pouca emissão de gases do efeito estufa.
A desvantagem é o desmatamento de grandes plantações de monocultura. Usina geotérmica não possui vantagens, e as desvantagens são que o custo da instalação e manutenção é muito elevado. No Brasil, nós utilizamos a usina hidrelétrica como maioridade para a produção de energia elétrica, devido à quantidade de rios que o nosso país possui e a questão do nosso relevo também, vamos dizer assim, com bastante quedas de água. Temperatura. A temperatura é uma palavra que deriva do latim, reconhecida cognitivamente como o nível de calor que existe no ambiente, resultante, por exemplo, da ação dos raios solares ou nível de calor existente num corpo. A temperatura ela é explicada pela física como uma grandeza termodinâmica intensiva, comum a todos os corpos que estão em equilíbrio térmico. São vários os conceitos da física correlacionados à temperatura. Nós temos a temperatura absoluta, temperatura centígrada ou temperatura Celsius, temos a temperatura crítica, temperatura basal, temperatura de Curie, temperatura de cor, temperatura efetiva, temperatura internacional, temperatura Kelvin, temperatura reduzida e, por fim, a temperatura termodinâmica. Em um sistema isolado, a derivada que é dada pela derivada parcial da energia interna pela entropia. Então, nós podemos ver que, fisicamente falando, existem várias formas ou vários tipos de definições atribuídas à palavra temperatura. Como todos nós sabemos, um instrumento utilizado para medir quantitativamente a temperatura de um sistema é o termômetro, é aquele que o papai e a mamãe usam para saber quando a gente está com febre e que também é muito utilizado nos hospitais. Calor. Calor é a energia em trânsito. Desta forma, não faz muito sentido dizer que um corpo tem calor, que é o que muito ouvimos no cotidiano. Na verdade, o corpo possui energia interna ou térmica. A temperatura, ela quantifica as noções de quente e frio. Quando a temperatura está muito alta, dizemos que está muito quente. Quando a temperatura está muito baixa, dizemos que está muito frio. Além disso, é a propriedade que rege a transferência de calor entre os corpos. A transferência de energia na forma de calor, ela acontece unicamente pela diferença de temperatura entre os dois corpos. Ela acontece de uma forma espontânea, sempre de um corpo com maior temperatura para um corpo de maior temperatura. Existem três formas de ocorrer a propagação de calor. Nós temos o calor por condução, convecção e radiação. É o que nós veremos a seguir. Na condução, a condução ocorre dentro de uma substância ou entre substâncias que estão em contato físico direto. Na condução e na energia cinética, os átomos, as moléculas, isto é, o calor, é transferida por colisões entre átomos e moléculas vizinhas. O calor flui das temperaturas mais altas, com moléculas com maior energia cinética, para temperaturas mais baixas, com moléculas com menor energia cinética. Ou seja, as moléculas mais agitadas para as menos agitadas, as mais quietinhas, poderíamos dizer assim. A capacidade de substâncias para produzir calor por condutividade varia consideravelmente. Via de regra, os sólidos eles são melhores condutores que os líquidos, e por sua vez, os líquidos são melhores condutores que os gases. No extremo, os metais eles são excelentes condutores de calor. No outro extremo, nós temos o ar, que é um péssimo condutor de calor. A condução ela explica o fato de, por exemplo, se você pega uma colher e segura numa extremidade, a outra extremidade você coloca em contato com a chama do fogão, lembrando que não façam isso em casa. Mesmo você percebe que com o tempo, mesmo a extremidade em que está o seu dedo não está em contato direto com as chamas do fogão, você nota que há um aquecimento na colher. Isso acontece devido à transferência de calor por condução, porque as moléculas que estão em contato direto com o fogo, elas consequentemente se movimentam mais e começam a colidir com as moléculas vizinhas, que por sua vez começam a se movimentar,
colidindo com as moléculas vizinhas. Isso vai ocorrer na transferência de calor entre elas, porque aumenta o grau de vibração daquelas moléculas, até que chegue na outra extremidade. É por isso que nós sentimos a sensação de que a colher realmente ela está ficando mais quente, é devido ao grau de agitação das moléculas mesmo. Nós temos aqui um exemplo nessa foto, né? Tem um objeto com uma chama que está aquecendo uma placa de metal e nós temos essas gotinhas aí, é como você aquece a vela e pinga, aquele cerume de vela mesmo. O calor da chama está aquecendo o objeto de metal, que por sua vez está aquecendo, fazendo com que essa cera ela derreta e caia sobre o objeto de vidro, o pratinho de vidro que está embaixo. A convecção. A convecção somente ocorre em líquidos e gases. A convecção é a energia que se propaga pela movimentação de um fluido aquecido, pois a densidade varia com a temperatura. Consiste na transferência de calor dentro de um fluido através de movimentos do próprio fluido. O calor ganho na camada mais baixa da atmosfera através da radiação ou da condução é mais frequentemente transferido por convecção. A convecção ela ocorre como consequência da diferença na densidade do ar, quando o calor é conduzido da superfície relativamente quente para o ar e sobressai. Este ar ele se torna mais quente que o ar vizinho. O ar quente ele é menos denso que o ar frio, de modo que o ar frio denso desce e força o ar mais quente e menos denso a subir. O ar mais frio, então, é aquecido pela superfície e o processo ele é repetido. O mesmo acontece na água, né, como nós podemos ver aí. São das correntes de convecção, nesse caso, devido à diferença de temperatura nas camadas de ar, bem como o sentido dessa movimentação e o que na atividade experimental apenas causa o movimento da hélice, sem destacar que o ar frio desce e o ar quente sobe, como nós já vimos. Na irradiação térmica ou radiação térmica, a transmissão ocorre através de ondas eletromagnéticas. Como vimos, a radiação ela consiste de ondas eletromagnéticas viajando com a velocidade da luz, como a radiação. É a única que pode ocorrer num espaço vazio. Essa é a principal forma pela qual o sistema Terra-atmosfera recebe a energia do Sol e libera a energia do espaço. A irradiação ou radiação térmica é a radiação eletromagnética gerada pelo movimento térmico das partículas carregadas na matéria. Toda matéria com uma temperatura maior que zero absoluto emite radiação térmica. Por isso que mesmo não estando em contato direto com o fogo de uma fogueira, só o fato de nós estarmos próximos a ele somos aquecidos. É o que acontece lá nas festas de São João, quando tem aquelas fogueiras enormes, mesmo você não estando em contato diretamente com o fogo, estando nas proximidades também há um aquecimento, é devido à transferência de calor por radiação térmica. Na atmosfera, o aquecimento envolve 3 processos: a radiação, a condução e a convecção, que ocorrem simultaneamente. O calor transportado pelos processos combinados na condução e na convecção é denominado o calor sensível. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!